Caros amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui no Facebook, vocês que estão aqui no YouTube, acompanhando também a nossa gravação, o Evangelho de hoje, nesta segunda-feira da terceira semana da Quaresma, é tirado de Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30. Lucas 4, de 24 a 30. Jesus acrescentou-lhes: Eu lhes garanto, nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade eu lhes digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. O céu então ficou fechado por 3 anos e meio, de modo que houve grande fome sobre a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, e sim a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Quando ouviram isso, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. E o levaram até o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, para fazê-lo cair lá de cima. Jesus, porém, passando pelo meio deles, seguia seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, minhas amigas, nós temos hoje este texto que é bastante conhecido, do capítulo 4 de São Lucas, em que Jesus ele diz que o profeta não é bem aceito na sua terra, na sua comunidade. Em uma outra passagem, Jesus diz que o profeta não é bem aceito entre os seus familiares, entre a sua parentela. Mas este texto de hoje, nós precisamos situá-lo. Em que contexto Lucas coloca esta fala de Jesus, que o profeta não é bem aceito em sua casa, em sua cidade? Jesus ele está na sua cidade, não na cidade de nascimento, não em Belém, mas ele está em Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus foi criado, na Galileia. E este texto é aquela passagem em que Jesus ele vai à sinagoga de Nazaré no dia de sábado, onde ele recebe o rolo do profeta Isaías e ele lê a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e para anunciar para a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Depois ele disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, Jesus ele lê este texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar a libertação aos presos, para anunciar a boa notícia, o evangelho aos pobres, a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, e para anunciar o ano da graça do Senhor. O ano da graça era o ano jubilar, era o ano do perdão, o ano em que as dívidas deveriam ser cessadas, em que as dívidas deveriam ser perdoadas. Então, é para isso que Jesus vem. E estas qualidades, estes atributos, estas ações que Jesus diz que ele vem realizar, né? Quando ele diz: hoje esta passagem da Escritura se realiza entre vós, ou seja, se realiza na pessoa dele. Ele é aquele Messias, Jesus é aquele que é ungido pelo Pai, Jesus é aquele que vem para agir, para pôr em prática as atitudes messiânicas. Isso gera um furdúncio entre aqueles que o estavam ouvindo na sinagoga,
porque Jesus estava ali se colocando então como o Messias, estava anunciando. Estes atributos eram atributos próprios do Messias. Era esperado que o Messias viesse curar os cegos, que o Messias viesse para dar o perdão, que o Messias viesse para trazer a paz em Israel. E quando Jesus então se coloca como sendo o Messias, aquilo foi um escândalo. Porque eles dizem daí aqui, no versículo 22b, não é este o filho de José? Em outras palavras, não é este que nós conhecemos, que corre para lá e para cá, que brincava por aí com as crianças? Não é esse que trabalha como carpinteiro, que é filho do carpinteiro? Como este? Tão pequeno como nós, tão pobre como nós, como este vem dizer que nele se cumprem estas palavras da Escritura? Como este vem dizer que ele é o ungido de Deus, que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele vem para recuperar a vista, para libertar, para anunciar a boa notícia? E é por isso, é dentro deste contexto que Jesus ele vai dizer esta fala que o Evangelho de hoje nos apresenta. Nenhum profeta é aceito em sua casa, porque ele diz, com certeza vocês vão me dizer aquele provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui em tua pátria todas as coisas que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E aí ele diz, o profeta não é aceito na sua cidade, o profeta não é aceito na sua pátria. Meus irmãos, por que Jesus não faz milagre na sua terra? Por que ele diz que o profeta não é aceito na sua pátria? Bom, nós aí podemos ter algumas reflexões, nós poderíamos aqui fazer algumas pistas para interpretar este texto, mas certamente uma coisa é fato. Por que o profeta não é aceito? Porque os corações estavam endurecidos. Assim como nós, às vezes não aceitamos aquilo que vem de próximo de nós, porque os nossos corações também estão endurecidos. Porque nós temos o coração fechado. E o que é que endurece o nosso coração? Esta é a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. O que é que endurece o nosso coração para reconhecer que aqueles que são próximos de nós, que aqueles que são do nosso círculo, têm qualidades? Bom, a primeira coisa que eu acho que fecha o nosso coração, que endurece o nosso coração, é a vaidade. A vaidade que diz para nós mesmos que alguém próximo de nós não pode conquistar algo, que alguém próximo de nós não pode fazer coisas que eu não faça. Às vezes a gente tem este pensamento dentro de nós. Poxa, se eu não faço isso, o outro também não pode fazer. Se eu não dou conta de fazer isso, eu não quero que o outro também faça. Então, o nosso coração fica preso. Não, como? Daqui da nossa família, coisa boa não sai. Nossa família é muito simples, é muito pobre. Ninguém daqui da nossa família pode crescer. É triste quando a gente vê isso, por exemplo, entre irmãos. Os irmãos que têm ciúmes. Então, estes ciúmes, este coração, esta vaidade, muitas vezes toma conta do nosso coração. E a gente não aceita, resumindo, o sucesso do irmão. Mas o sucesso no sentido não só profissional,
em todos os sentidos, de uma família estruturada, de uma família bem-sucedida, mesmo na comunidade. Se o irmão faz o bem na comunidade, às vezes a gente questiona o porquê aquele irmão está fazendo isso, por que está agindo assim. Veja, às vezes a gente questiona a capacidade do outro de fazer o bem. A gente vê a pessoa fazendo o bem e a gente se incomoda. Por quê? Porque provavelmente nós gostaríamos de fazer o bem como aquela pessoa faz. Porque nós gostaríamos de ter aquelas mesmas atitudes e não temos. Então, por conta de uma fragilidade nossa, nós não gostamos de ver quando o outro faz algo bom. Basicamente era isso que acontecia entre aqueles que conheciam Jesus. Eles não queriam admitir que alguém como eles era capaz de fazer o bem, de que alguém como eles poderia ser reconhecido, ser bem-sucedido, atrair gente para si. É aqueles ciúmes, aquela inveja que infelizmente ainda toma conta dos nossos corações. E infelizmente isto chega nas comunidades, isto chega nas famílias. Como é triste para um pai e para uma mãe ver quando os seus filhos têm ciúmes uns dos outros. Como é triste quando a gente vê nas comunidades, os irmãos de comunidade, quando têm ciúmes uns dos outros. É triste, porque certamente esta não é a vontade de Deus. Isto então vai endurecendo os corações. Uma outra coisa que também endurece os corações é o orgulho. É o orgulho. Eu sou melhor do que o meu irmão. Então o meu irmão não pode fazer nada diferente do que eu faço. Nada melhor do que eu faço. Então, este sentimento ainda muitas vezes toma conta dos nossos corações. Isso vai criando, meus irmãos, isso é danoso, isso é uma erva daninha que vai crescendo e que vai criando uma casca no nosso coração. E o nosso coração vai ficando cada vez mais insensível. Porque quando a vaidade, quando este orgulho vão envolvendo o nosso coração, a gente vai ficando incapaz de amar. A gente vai não só deixando de amar aqueles que estão próximos, mas a gente vai nutrindo este sentimento de aversão, este sentimento de rancor para com o outro. E quando o rancor vai tomando conta do nosso coração, quando esta inveja vai tomando conta do nosso coração ele vai ficando insensível, o nosso coração ele vai ficando incapaz de sentir a dor do outro, o nosso coração ele vai ficando um coração de pedra. Vai ficando um coração de pedra. E nesse tempo da Quaresma é justamente o contrário. É justamente o tempo de nós pedirmos ao Senhor que nos dê um coração de carne. É o tempo de nós pedirmos ao Senhor que dê um coração de carne, um coração que nos faça capaz de sentir. Agora, há alguns remédios que nós podemos usar para curar esta vaidade, este orgulho, este coração de pedra. Nós precisamos, um remédio muito importante é a oração. E aí nós precisamos colocar na nossa oração justamente este pedido: Senhor, quebre a minha vaidade. Senhor, quebre o meu orgulho. Este é um pedido que a gente precisa fazer a Deus todos os dias. Então precisa ser uma vontade. Eu preciso tomar uma decisão de querer ser menos invejoso, de querer ser menos
orgulhoso, para que eu não, através das minhas atitudes, para que eu não bloqueie o talento do meu irmão. Resumindo, é isto: a gente não gosta de ver que os outros também têm talentos diferentes dos nossos. Não é que a gente tenha menos talento, ou que o outro tenha mais, ou que o outro tenha menos. Não. Os talentos são diferentes. Mas o diabo, ele vai colocando no nosso coração este espírito de divisão, que vai fazendo com que nós não saibamos mais reconhecer os talentos diferentes. E vai fazendo com que nós, em vez de colocarmos os nossos dons a serviço e agradeçamos a Deus pelos dons que deu aos irmãos para que também coloque a serviço, nós, ao contrário, vamos reclamando dos dons do outro e não conseguimos enxergar os nossos dons. E aí, em vez de nós termos muitos dons compartilhados, nós temos dons estocados, dons que não são aflorados e que, portanto, o bem deixa de ser feito por conta destas rivalidades. O Evangelho de hoje justamente nos mostra Jesus mostrando que os dons existem em todos os lugares, que a graça de Deus, ela acontece em todos os lugares. E quando o coração está fechado para a graça de Deus, a graça não entra, porque para a graça de Deus entrar, ela precisa encontrar, ainda que seja uma fresta aberta no nosso coração. Isso também acontece na questão religiosa. A minha religião é melhor do que a religião do outro. A minha comunidade, o meu grupo é melhor do que a comunidade do outro, é melhor do que aquele grupo. Porque o meu grupo reza mais, porque o meu grupo é mais fervoroso, porque o meu grupo tem mais fé. Às vezes a gente pega pessoas dizendo assim, porque na minha igreja é onde as coisas acontecem, os milagres acontecem, porque a minha espiritualidade é melhor, porque o meu sobrenome é mais importante, porque o meu país, porque a minha cidade é mais desenvolvida, mais próspera. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque a gente tem esses dois perigos. Um é da gente ter esta síndrome, não é? de se achar pouco, de não reconhecer os dons que possui. Por outro lado, a gente também tem um outro risco, um outro perigo, que é da gente se achar o super, né? E ficar que nem pavão, né? Que abre a sua cauda e se acha o mais bonito de todos. Nós precisamos ter esta consciência, porque Jesus hoje cita dois exemplos no Evangelho que nos mostram que a graça de Deus está em todos os lugares. E que a graça de Deus não pode ser aprisionada, que ninguém pode colocar e não coloca a graça de Deus em uma gaiola. E a graça de Deus fica aprisionada. Não, Jesus, ele mostra a graça de Deus não pertence a um grupo. Nós vimos ontem, o Papa, nesse fim de semana, esta histórica visita do Papa Francisco, a primeira visita de um Papa ao Iraque, aquela terra de tantos conflitos, mas que por detrás dos conflitos tem uma grande beleza naquela terra, que é a terra do nosso antepassado comum das três grandes religiões, a terra do nosso pai Abraão, do nosso pai na fé, que deixa Ur dos caldeus e vai para a cidade onde Deus havia lhe inspirado. Então, em vez dos conflitos, por que nós não nos unimos em torno daquilo que nos une, daquilo que nos faz semelhantes? Em vez de olharmos para o que nos divide, em vez de fazermos guerra para
pela força das armas, querer impor qual religião que é a mais importante, a quem pertence esse território. Por que é que nós não olhamos para esta figura que nos inspira a todos enquanto as grandes religiões monoteístas, que é a figura de Abraão, e por que em torno dela nós não celebramos a vida, não celebramos os dons que estas três religiões possuem? O Deus único que une essas três religiões. Nós temos aí a campanha da fraternidade, que é ecumênica, e que por mais que às vezes tenha erros e distorções no sentido do ecumenismo, mas por que é que nós nos incomodamos por um pastor ou uma pastora estar nos ajudando de repente nas reflexões, estar fazendo texto? Veja, em algo que é ecumênico, nós precisamos enaltecer e escrever aquilo que é comum. Nós não vamos buscar aquilo que divide. Para o diálogo ecumênico, nós vamos buscar aquilo que é comum. E por que não podemos? Por que nós não nos permitimos converter nestes pontos e buscar aquilo que nos une? E por que não podemos reconhecer a graça que há no outro, mas também a graça que há em nós? Nós temos estas duas dificuldades de reconhecer a graça que há no outro e também a graça que há em nós. E o Evangelho de hoje nos mostra exatamente essas duas dimensões. É preciso que nós descubramos o valor daqueles que são nossos, que são do nosso grupo, e também reconhecer que a graça acontece também entre os outros. E reconhecer que a graça acontece também entre os outros não é abrirmos mão daquilo que nós acreditamos, não é abrir mão daquilo que são as nossas verdades, mas é reconhecer que há também coisas boas, que há também graça de Deus, que há também verdade naquilo que os outros professam. E é justamente os exemplos que Jesus dá da viúva de Sarepta, em que o profeta Elias estava viajando, precisava se hospedar, e quem é que acolhe? Aquela viúva de Sarepta. E também o Naamã, que era um sírio, que havia lutado contra Israel, ele havia lutado a favor dos arameus, estava leproso, e alguém falou que em Israel, mais especificamente na Samaria, havia um profeta, que era Eliseu, e que poderia curá-lo. E ele vai, mas ele não reconhece que... Imagina, Eliseu pede para que ele vá lá se lavar no Rio Jordão. Ele fala, mas por que o Rio Jordão? E ele quer algo extraordinário, mas alguém diz para ele, olha, vai, para que você quer coisas difíceis se alguém está te dando algo simples? Vá se lavar no Jordão. E ele vai e ele fica curado. E aí ele reconhece que, o final da primeira leitura de hoje, ele reconhece no versículo 15, com toda a sua comitiva, ele voltou até o homem de Deus, chegou, colocou-se diante dele e disse, agora eu sei que não há outro Deus na terra, a não ser em Israel. Não há outro Deus a não ser em Israel. É o único Deus. É o único Deus. É este Deus que é o Deus de Jesus Cristo. É o único Deus. Este único Deus, este Deus que está em Israel, este Deus que está em Jesus Cristo. Jesus, que é o Filho de Deus, que cumpre a Escritura e que nós não conseguimos enxergá-lo. Meus irmãos, no Evangelho de ontem nós víamos que as pessoas procuravam Jesus, as pessoas procuravam
cumprir os seus rituais religiosos ali no templo, com aquele câmbio de moedas, oferecendo aqueles animais para o sacrifício e vir à casa de Deus por conta de um preceito. Aquele preceito era um pretexto para o comércio, para o lucro, para aquela bagunça toda na casa de Deus, para a exploração, era um pretexto para explorar o povo. E Jesus vê tudo aquilo e ele diz: olha, eu vou destruir tudo isso e construir em 3 dias. Porque Deus não habita no templo, Deus habita, eu sou o templo, eu sou o templo. Deus habita no coração humano. Meus irmãos, que neste tempo da Quaresma nós possamos reconhecer este Deus que fala conosco através da sua palavra, através de Jesus Cristo, este Deus que se faz uma pessoa, este Deus que é capaz de entregar a sua vida por nós. Que nós não fiquemos procurando Deus ao nosso redor. Deus está aqui. Deus está no meio de nós. Neste tempo, uma última palavra. As igrejas estão fechando. Aqui em Dublin nós estamos há 2 meses com as igrejas fechadas. Aí no Brasil eu sei que muitos lugares também estão fechando. Onde vamos encontrar o Senhor? Onde vamos encontrar Deus? É hora de descobrirmos que o Senhor de novo habita as nossas casas, que o Senhor está nas nossas famílias, que nós podemos juntos, em família, rezarmos, encontrar o Senhor. Por que é que nós só precisamos encontrar o Senhor no templo? Por que é que nós não podemos descobrir o Senhor que está na sua palavra? Por que é que não descobrimos o Senhor que está nos nossos familiares? Porque talvez, olhando para a palavra de Deus e olhando para os nossos familiares, a gente encontra um rosto de Jesus que nós não gostamos de enxergar. Talvez olhando para a palavra de Deus, refletindo a sua palavra, olhando para os nossos familiares, nós façamos como aqueles que estavam lá na sinagoga. Este não é o filho de José? Nós conhecemos as suas limitações, nós conhecemos a sua vida. Nós, olhando para os nossos familiares, nós podemos falar: não, como no meu filho que está nos vícios, como no meu filho que é tão rebelde, como no meu marido que não tem uma conduta exemplar, como é que Deus está presente aí? Não, Deus não está presente aí. E às vezes aí a gente quer sair de casa como uma fuga dos problemas. Mas é aí, meus irmãos, a hora de nós encontrarmos com o Senhor neste ambiente. É aí que o Senhor está. Talvez neste ambiente que nos incomoda. Porque nós queremos um Deus, muitas vezes, que resolva os nossos problemas. E não um Deus que nos ensine a lutar e enfrentar os nossos problemas. É mais fácil eu adorar um Jesus que está ali na hóstia consagrada e que muitas vezes me faz ali chorar de emoção, do que eu adorar o Jesus que se faz presente na sua palavra e que me faz comprometer com aqueles que convivem comigo e que talvez me dão trabalho. Talvez nesta Quaresma, meus irmãos, é o momento de nós olharmos para esta realidade e aprender que nós precisamos também desta palavra de Deus para enxergar que a graça e a presença de Deus acontecem também na minha família, naqueles ambientes que de repente me tirem do sério, naqueles ambientes que parecem ser improváveis da presença do Senhor, mas que Ele, que é Espírito e vida, está presente também ali. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.